Livro Entre a Terra e o Céu, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Capítulo 6. Num lar cristão. Propunhamo-nos seguir o caso de Zulmira, não só para cooperar a favor de suas melhoras, mas também para registrar os ensinamentos possíveis, e solicitando o concurso de Clarencio, dele ouvimos judiciosas ponderações. Sim, disse, para auxiliar em processos dessa natureza, é preciso marchar para a frente, mas, para compreender o serviço que nos compete e avançar com segurança, é necessário voltar à retaguarda, armando-nos de lições que nos esclareçam. Não sabíamos como interpretar-lhe a palavra. Entretanto, ele nos socorreu explicando depois de ligeira pausa. Para realizarmos um estudo geral da situação, convém o contato com outras personagens do drama que se desenrola. Ser-nos-á interessante para isso uma visita ao pequeno Júlio no domicílio espiritual em que estagia. Oh, será um prazer, clamei contente. Poderíamos seguir agora? Perguntou Hilário encantado. O ministro refletiu por segundos e observou. Nas responsabilidades que esposamos, não é aconselhável indagar por indagar. Procuremos o objetivo, a utilidade e a colaboração no bem. Não nos achamos em férias, e sim em trabalho ativo. Pensou e aduziu. Sei que amanhã à noite Eulália deve acompanhar 2 de nossas irmãs encarnadas à visitação dos filhinhos que as precederam na viagem da morte e que se encontram no mesmo sítio em que Júlio se demora asilado. Poderemos substituir nossa cooperadora no serviço a fazer. Seguiremos em lugar dela. Prestaremos assistência às nossas amigas e examinaremos a situação da criança. Anotando a preciosa lição de trabalho que aquelas expressões encerravam, aguardamos a noite próxima com ansiedade real. Na hora aprazada, descemos à matéria densa em busca das irmãs que seguiriam conosco. Deixou-nos o ministro numa casinha singela de remota região suburbana, depois de informar-nos. Aqui reside nossa irmã Antonina, com 3 dos 4 filhos que o Senhor lhe confiou. Incapaz de vencer as tentações da própria natureza, o marido abandonou-a há 4 anos para comprometer-se em delituosas aventuras. A dona da casa, porém, não desanimou. Trabalha com diligência numa fábrica de tecidos e educa os rebentos do lar com acedrado amor ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus. Tem sabido resgatar com valor as dívidas que trouxe do pretérito próximo. Perdeu há meses o pequeno Marcos, de 8 anos, atacado de fulminante pneumonia, e com ele se encontrará depois da prece que proferirá com os pequeninos. Trarei comigo a outra companheira de nossa viagem. Quanto a vocês, auxiliem nas orações e nos estudos de Antonina até que eu volte, de modo a seguirmos todos juntos. Hilário e eu penetramos a sala desataviada e estreita. Uma senhora ainda jovem, mas extremamente abatida, achava-se de pé, junto de 3 lindas crianças, 2 rapazinhos, entre 11 e 12 anos,
e uma loura pequerrucha, certamente a caçula da família, que pousava na mãezinha os belos olhos azuis. Num recanto do compartimento humilde, triste velhinho desencarnado, como que se colocava à escuta. Dona Antonina colocou sobre a toalha muito alva 2 copos com água pura, tomou um exemplar do Novo Testamento e sentou-se. Logo após, falou carinhosamente: se não me falha a memória, creio que a prece de hoje deve ser feita por Lisbela. A pequenina levou as minúsculas mãos ao rosto, apoiou graciosamente os cotovelos sobre a mesa e, cerrando os olhos, recitou: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Lisbela abriu os olhos de novo e procurou silenciosamente a aprovação maternal. Dona Antonina sorriu satisfeita e exclamou: Você orou muito bem, minha filha. E dividindo agora a atenção com os 2 meninos, entregou o evangelho a um deles, convidando: Abre, Henrique, vejamos a mensagem cristã para os nossos estudos da noite. O rapazinho escolheu o texto ao acaso, restituindo o livro às mãos maternais. A genitora, emocionada, leu os versículos 21 e 22 do capítulo 18 das anotações do apóstolo Mateus. Abre aspas. Então, Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7, Jesus lhe disse. Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Fecha aspas. Calou-se Dona Antonina, como quem aguardava a manifestação de curiosidade dos jovens aprendizes. O pequeno Henrique, iniciando a conversação, perguntou com simplicidade: Mãezinha, por que Jesus recomendava um perdão assim tão grande? Demonstrando o vasto treinamento evangélico, a senhora replicou: Somos levados a crer, meus filhos, que o Divino Mestre, em nos ensinando a desculpar todas as faltas do próximo, inclinava-nos ao melhor processo de viver em paz. Quem não sabe desvencilhar-se dos dissabores da vida, não pode separar-se do mal. Uma pessoa que esteja parada em lembranças desagradáveis, caminha sempre com a irritação permanente. Imaginemos vocês na escola. Se não conseguirem esquecer os pequeninos aborrecimentos nos estudos, não poderão aproveitar as lições. Hoje é um colega menos amigo a preparar lamentável brincadeira. Amanhã é uma incorreção do guarda enfadado em razão de um equívoco. Se vocês imobilizarem o pensamento na impaciência ou na revolta, poderão fazer coisa pior, afligindo a professora,
desmoralizando a escola e prejudicando o próprio nome e a saúde. Uma pessoa que não sabe desculpar vive comumente isolada. Ninguém estima a companhia daqueles que somente derramam de si mesmos o vinagre da queixa ou da censura. Nessa altura do ensinamento, Dona Antonina fitou o primogênito e perguntou: Você, Haroldo, quando tem sede, preferiria beber a água escura de um cântaro recheado de lodo? Ah, isso não, replicou o mocinho muito sério. Escolherei água pura e cristalina. Assim somos também em se tratando de nossas necessidades espirituais. A alma que não perdoa, retendo o mal consigo, assemelha-se ao vaso cheio de lama e fel. Não é coração que possa reconfortar o nosso. Não é alguém capaz de ajudar-nos a vencer as dificuldades da vida. Se apresentarmos nossa mágoa a um companheiro dessa espécie, quase sempre nossa mágoa fica maior. Por isso mesmo, Jesus aconselhava-nos a perdoar infinitamente para que o amor em nosso espírito seja como o sol brilhando em casa limpa. Expressivo intervalo fez-se notar. O jovem Haroldo, de semblante apoquentado, interferiu, indagando. Mas a senhora crê, mãezinha, que devemos perdoar sempre? Como não, meu filho? Ainda mesmo quando a ofensa seja a pior de todas? Ainda assim. E observando-o inquieta, Dona Antonina acentuou. Por que tratas deste assunto com tamanha preocupação? Refiro-me ao papai, disse o menino algo triste. Papai abandonou-nos quando mais precisávamos dele. Seria justo esquecer o mal que nos fez? Oh, meu filho, comentou a nobre mulher, não te detenhas nesse problema. Por que alimentar rancor contra o homem que te deu a vida? Como condená-lo se não sabemos tudo o que lhe aconteceu? Seria realmente melhor para o nosso bem-estar se ele estivesse conosco, mas, se devemos suportar a ausência dele, que os nossos melhores pensamentos o acompanhem. Teu pai, meu filho, com a permissão do céu, deu-te o corpo em que aprendes a servir a Deus. Por esse motivo, é credor de teu maior carinho. Há serviços que não podemos pagar senão com amor. Nossa dívida para com os pais é dessa natureza. Recordando talvez que a família se achava num curso de formação cristã, a dona da casa acrescentou: um dia, quando Moisés, o grande profeta, foi ao monte receber a revelação divina, uma das mais importantes determinações por ele ouvidas do céu foi aquela em que a eterna bondade nos recomenda, abre aspas, honrarás teu pai e tua mãe, fecha aspas. A lei enviada ao mundo não estabelece que devamos analisar a espécie de nossos pais, mas sim que nos cabe a obrigação de honrá-los com o nosso amoroso respeito, sejam eles quais forem. A reduzida assembleia recolhia as explicações de olhos felizes e iluminados. Haroldo mostrou-se conformado, todavia ainda ponderou. Compreendo, mãezinha, o que a senhora quer dizer. Entretanto, se papai estivesse junto a nós, talvez que Marcos não tivesse morrido. Teríamos o dinheiro suficiente para tratá-lo. Dona Antonina enxugou apressado as lágrimas que lhe caíam espontâneas ante a evocação do filhinho e continuou. Seria um erro permitir a queda de nossa confiança no Pai Celestial.
Marcos partiu ao encontro de Jesus, porque Jesus o chamava. Nada lhe faltou. Rogo a vocês não darmos curso a qualquer ideia triste em torno da memória do anjo que nos precedeu. Nossos pensamentos acompanham no além aqueles que amamos. Nesse ponto da conversação, Lisbela inquiriu graciosa: Mãezinha, Marcos nos vê? Sim, minha filha, esclareceu Dona Antonina, emocionada. Ele nos ajuda em espírito, pedindo a Jesus forças e bênçãos para nós. Por nossa vez, devemos auxiliá-lo com as nossas preces e com as nossas melhores recordações. Dona Antonina, porém, pareceu asfixiada por enormes saudades, enquanto os meninos comentavam com interesse os ensinamentos da noite. Demorava-se absorta, mentalizando a imagem do pequenino. Quando o relógio assinalou o fim do culto, solicitou a Henrique que fizesse a oração de encerramento. O Petis repetiu a prece dominical, rogando ao Senhor abençoasse a mãezinha, e o trabalho terminou. A dona da casa repartiu com os pequenos alguns cálices da água cristalina que Hilário e eu magnetizáramos, e logo após, pensativa e saudosa, retirou-se com os filhinhos para a câmara em que se recolheriam todos juntos. Capítulo 7. Consciência em desequilíbrio. Consoante as recomendações que havíamos recebido, aguardamos Dona Antonina no estreito recinto em que se processara o culto familiar. Agora conseguíamos reparar o ancião desencarnado com mais atenção, conservando integrais remanescentes da vida física. Abatido e trêmulo, parecia inquieto, dementado. Tentamos debalde uma aproximação, não nos via. Lembrei ao meu companheiro que poderíamos densificar o nosso veículo pela concentração da vontade e apressamo-nos na providência. Em momentos breves, fornecendo a impressão de recém-chegados, atraímos-lhe o interesse. O velhinho precipitou-se para nós exclamando: São oficiais ou praças? Estão pró ou contra? Aquele olhar esgazeado era efetivamente o de um louco. Hilário e eu trocamos impressões de curiosidade e espanto. E antes que nos pronunciássemos, começou a chorar convulsivamente, acentuando: Quem trouxe aqui a ideia de perdoar? Em que ponto me situaria na questão? Devo perdoar ou ser perdoado? Não entendo a necessidade de discussão em torno de assuntos como esse entre fraca mulher e 3 crianças. Comentários dessa natureza devem ser reservados para pessoas aflitas como eu, que trazem um vulcão no centro do crânio. Assim dizendo, alteraram-se-lhe as feições fisionômicas. Afigurou-se-nos mais distante da realidade, mais inconsciente. Gritando quase, continuou: Tudo teria sido modificado se me houvessem facultado o encontro com o novo generalíssimo. Sua Alteza compreender-me-ia a situação. Era propósito do marechal requisitar-me para seu serviço exclusivo. Entretanto, por influência do meu miserável perseguidor, sofri transferência injusta. Nosso inesperado amigo vasculhou com os olhos os recantos da casa,
qual se temesse a presença de alguma testemunha invisível, e prosseguiu. Ouçam, porém, o que lhes digo. Ele não somente pretendia afastar-me dos favores do marechal doente, mas planejava furtar minha mulher, Lola Ibahuri. Como não haveria de querê-la com a paixão que me inspirou? Por que teria eu de seguir para fecho dos morros? O intento de me prejudicar era evidente. Sem dúvida fui constrangido a sair, mas não fui além de Taquaral. O general Polidoro não me abandonaria. Devia regressar a Luque e regressei. O infame Esteves, contudo, agira sem descansar. Além de assaltar-me os direitos de enfermeiro no quartel-general, desviara a atenção de Lola. A formosa Ibahuri não mais me pertencia. Entregara-se ao amigo desleal. Nossa pequena chácara de laranjeiras e nosso jardim estavam esquecidos. Quem disse que não me sacrifiquei na aquisição de encantadora casinha, por mim confiada à pérfida mulher? Durante um mês longo e terrível, suspirei pelo retorno dos carinhos dela. Quando tornei ao lar, naquela estrelada noite de maio, encontrei-a nos braços do traidor. Lola tentou desculpar-se, mas surpreendi-os juntos. Quis vingar-me de imediato, espetando-o com meu punhal. Todavia as tropas deixaram a cidade daí a 3 dias, e meu inimigo, que se esgueirara na sombra ante a minha aproximação, deu-se pressa em viajar a serviço no rumo de Itaguá. O ódio passou a dominar-me, enceguecendo-me. Encontrá-lo-ia em alguma parte, abraçá-lo-ia com a mesma cordialidade fingida com que me abraçara pela primeira vez, e arrancar-lhe-ia a vida. Assim fiz. Aparentei ignorar a realidade e busquei-o sorrindo, e, sorrindo, envenenei-o. Creiam, contudo, que somente me abalancei a semelhante ato, porque ele era impudente, libertino, cruel. Assassinar-me-ia se eu não tivesse o arrojo de liquidá-lo. Fez breve pausa e, em seguida, ajoelhando diante de nós, passou a clamar de novo em alta voz. Oh, para mim, estou certo que pratiquei a justiça, mas este homem realmente não me abandona. Lutei tanto, casei-me, organizei família, devotei-me à religião. Desfrutei os benefícios dos santos sacramentos e admiti que tudo estivesse amplamente solucionado. Entretanto, depois de retirar-me do corpo físico, sob a imposição da velhice e da enfermidade, longe de encontrar o céu, que parece cada vez mais distante de mim, reconheço que esse homem continua a perseguir-me por dentro. Faz muitos anos que me despedi dos ossos fatigados e perambulo, aflito e infeliz, carregando o inferno dentro de mim. A princípio procurei o sepulcro, na esperança de soerguer meus restos e, escondendo-me neles, esquecer. Compreendo, porém, que meu desejo era de todo frustrado. Fugi para sempre do lugar que me asila os despojos e devoro ruas e praças, buscando autoridades que me socorram. Depois de passar as mãos pelo rosto, enxugando as lágrimas, continuou. Ó senhores, por quem são, ainda mesmo que o meu erro fosse tão clamoso assim, tanto tempo de convívio com este monstro a fitar-me, imperturbável, não bastaria a expiação que me compete ao resgate? Se eu confessasse o crime e me demorasse por menos tempo no cárcere, não estaria redimido diante dos tribunais? Sentindo que algo nos caberia dizer à guisa de consolo, afaguei-lhe a cabeça branca e falei tentando ser gentil. Acalme-se, meu irmão. Quem de nós não terá desacertado no caminho da vida? Sua dor não é única. Também nós trazemos o espírito pejado de aflitivas recordações.
As lágrimas de desesperação desajudam a alma. Pelas citações que ouvíramos, percebi que nosso interlocutor se reportava ao tempo da Guerra do Paraguai e, buscando penetrar o labirinto de suas palavras, que estabeleciam ligação do passado com o presente, indaguei. A que novo generalíssimo se refere? Ah, ignoram? E dando-nos a ideia de quem vivia profundamente arraigado a particularidades do pretérito, aduziu. Recordo-me com precisão. Sim, a proclamação dele era de 16 de abril. O príncipe de Gastão de Orleans era o novo comandante em chefe, mas muito me pesava o afastamento do marechal. Qual deles? Perguntei, reavivando-lhe a memória. O marechal Guilherme Xavier de Souza era meu amigo, meu protetor. Doente, cansado, precisava de mim. Contudo, afastaram-me dele. Esteves, o cão infiel. Nesse instante, porém, a voz extinguiu-se-lhe na garganta. Esbugalharam-se-lhe os olhos e, como se estivesse atenazado no íntimo por forças terríveis e insondáveis à nossa observação, começou a queixar-se desesperado. Ah, não posso continuar. Ele novamente, ele a crescer dentro de mim, observa-me com o asco e ainda lhe ouço as últimas palavras no estentor da morte. Não, não, bradava ele agora, com evidentes sinais de angústia. Hei de libertar-me, tenho fé. Comovidamente acerquei-me do pobrezinho e considerei. Sim, meu amigo, a fé representa o milagroso salva-vidas de todos os náufragos. Você tem orado? Tem pedido a Jesus amparo e assistência? Sim, sim. E ainda não lhe chegou qualquer sinal de socorro celeste? O infortunado centralizou em mim um olhar inquieto e informou. Há alguns dias fui à Igreja do Rosário, recordando como sempre a visita que fiz até lá, na véspera da minha partida para a guerra, e tanto rezei que tive a felicidade de ver o marechal que me apareceu de súbito. Estava mais moço e incompreensivelmente refeito. Roguei-lhe proteção, ao que me respondeu informando que meu caso seria tomado em apreço, que eu descansasse, pois ainda que nossos erros sejam grandes, maior é a compaixão de Deus que nunca nos desampara. E exibindo um gesto de profundo abatimento, acrescentou, mas até agora não tive o menor sinal de renovação do caminho. Acariciei-lhe a nevada cabeça e considerei comovidamente. Esteja convencido, porém, de que a bondade de Jesus não nos faltará. Prometa ajudar-me, compadeça-se de mim, gritou infeliz. De coração intimamente tocado pelo semelhante apelo, hipotequei-lhe a decisão de colaborar em sua paz e soerguimento. Quando o infortunado ancião procurava abraçar-me, Clarencio chegou guiando a outra pupila que nos acompanharia na excursão. Simpática e humilde, após cumprimentar-nos, manteve-se à distância. O mentor, num átimo, compreendeu o que se passava. Vimo-lo concentrar-se por momentos, densificando-se para auxiliar com mais presteza. Saudado pelo velhinho, afagou-lhe a fronte e avisou-nos. Permanece dementado. A mente dele fixou-se em recordações que o obcecam. Mas experiente que nós outros, guardou-o nos braços com paternal carinho, conquistando-lhe a confiança, e inquiriu: que procura, meu irmão? Venho suplicar o socorro de Antonina, minha neta. É a única pessoa que se lembra de mim com amor. Dentre os numerosos membros de minha família, só ela me oferece asilo na oração.
E porque reiniciasse as referências lamuriosas, o ministro colocou a destra sobre a cabeça de nosso interlocutor, como a sondar-lhe o íntimo em minuciosa perquisição e, em seguida, informou. Temos aqui nosso irmão Leonardo Pires, desencarnado há cerca de 20 anos. Quando jovem, foi empregado do Marechal Guilherme Xavier de Souza e hoje conserva a mente detida num crime de envenenamento em que se envolveu quando integrava as forças brasileiras acampadas em Piraju, no Paraguai. Podemos conhecer o delito em suas particularidades na tela das recordações que o atormentam. É um domingo de festa em campanha, 11 de julho de 1869. A missa é celebrada em pleno campo por um frade caputino. O conde deu, com a luzida oficialidade do seu quartel-general, está presente. Nosso amigo, muito moço ainda, aparece no corpo da infantaria. Não se mostra, porém, interessado nas graves advertências do sacerdote no ato religioso, nem no apelo ardente e patriótico do generalíssimo, que pronuncia brilhante e inspirada alocução para os convidados. Fita com impertinência um companheiro recém-chegado de Itaguá, enfermeiro em serviços especiais. É José Esteves, irrequieto brasileiro de olhos escuros e inteligentes, de garboso porte, com os seus 30 anos bem feitos. Partilha com o nosso amigo o afeto de linda mulher desquitada que abandonou o marido e um filho pelo prazer da aventura. Pires, o irmão que observamos, inconformado com os favores da criatura amada para com o patrício que ele odeia, finge ignorar-lhe a situação e insinua-se maneiroso e gentil. Terminada a festa, convida Esteves para a refeição mais íntima e juntos comentam entusiásticos as noitadas do Rio, ansiosos pelo retorno às seduções da retaguarda. Esteves entrosa-se com as impressões de Leonardo, confia nele e conversa loquaz, até que o vingativo colega, na taverna improvisada, lhe oferece um copo de vinho com o veneno fatal. O companheiro bebe, experimenta estranhas vertigens e morre praguejando. O acontecimento é recebido com admiração. Um médico argentino é chamado a opinar e verifica o envenenamento. Contudo, as autoridades julgam o silêncio mais acertado. As tropas deveriam seguir rumo ao Paraguai e o caso é encerrado sem maior investigação. Leonardo acompanha o exército para a vanguarda e tenta esquecer o ocorrido. Convive ainda com a requestada mulher por mais algum tempo, mas, de regresso à terra natal, desinteressa-se dela e casa-se no Brasil, deixando vários descendentes. Desencarna valetudinário, todavia, no leito de morte, reconhece que a lembrança do crime lhe castiga o mundo interior. Ouvida quase todos os demais episódios da existência, para centralizar-se apenas nesse, José Esteves já reencarnou, demorando-se agora entre outros setores de luta, mas Leonardo Pires vive com a imagem do assassinado que se revitaliza cada dia na memória dele, ao influxo das sugestões da própria consciência que se considera culpada. Como vemos, é a lei de causa e efeito a cumprir-se, natural. Nesse instante, porém, Antonina, em seu veículo sutil, surgiu à porta da câmara
em que o seu corpo dormia, vindo ao nosso encontro. Capítulo 8. Deliciosa excursão. O velhinho desencarnado demonstrava absoluta indiferença ante a descrição do nosso orientador, mas, como se a presença da nobre senhora lhe despertasse novo interesse, fitou-a de olhos subitamente iluminados e bradou: Antonina, Antonina, socorre-me, tenho medo, muito medo. A interpelada, que fora do corpo denso se mostrava muito mais delicada e mais bela, fixou-o triste e inquiriu com amargurado semblante: Vovô, que fazes? O ancião curvou-se e implorou: Ajuda-me. Todos na família me esqueceram, com exceção de ti. Não me abandones. Ele, o meu ferrenho amigo, me tortura por dentro. Assemelha-se a um demônio morando em minha consciência. Tentava agora enlaçá-la aflito, mas Clarencio inferiu indicando-nos: Ouça, amigo, nossos irmãos prometeram ampará-lo e, de certo, cumprirão a palavra. Nossa abnegada Antonina, no momento, precisa ausentar-se em nossa companhia por algumas horas. E, abraçando-o paternalmente, recomendou: Você pode igualmente auxiliá-la. Guarde-lhe a casa enquanto os meninos repousam. Amanhã receberá por sua vez o socorro de que necessita. O velho sorriu conformado e aquietou-se. Deixando-o a sós na sala estreita, saímos para a noite. Entrelaçando as mãos e conservando nossas irmãs no circuito fechado de nossas forças, empreendemos a formosa romagem. Quem na terra poderá imaginar as deliciosas sensações da alma livre? Viajando com a rapidez do pensamento, avançamos à frente da sombra noturna, largando para trás o deslumbramento da aurora, em colorido e cantante de lúculo. Atingindo formosa paisagem, banhada de suave luz, em que um parque imponente e acolhedor se distendia, fixei o semblante de nossas companheiras, que se mostravam estáticas e felizes. Dona Antonina, amparando-se em Clarencio, qual se fora uma filha apoiada nos braços paternos, inquiriu maravilhada: Por que não transformar esta excursão em transferência definitiva? Pesa o corpo à maneira de insuportável cruz de carne, quando conseguimos sentir a terra de longe. É verdade, concordou a outra irmã que se sustentava em nós. Por que não nos é dado permanecer, olvidando os pesares e os dissabores do mundo? Compreendemos, adjuntou o ministro generoso. Compreendemos quanta inquietação punge o espírito reencarnado, mormente quando desperto para a beleza da vida superior. Entretanto, é indispensável saibamos louvar a oportunidade de servir, sem jamais desmerecê-la. Achamo-nos ainda distantes da redenção total e todos nós, com alternativas mais ou menos longas, devemos abraçar a luta na carne, de modo a solver com dignidade nossos velhos compromissos.
Somos viajores nos milênios incessantes. Ontem fomos auxiliados, hoje nos cabe auxiliar. À medida que avançávamos, ondas de perfume acentuavam-se em torno de nós, revigorando-nos as energias e induzindo-nos a respirar a longos sorvos. Flores de contextura delicada pendiam abundantemente de árvores vigorosas, embalsamando as leves vibrações que sussurravam encantadoras melodias. Como se trouxesse agora todo o busto em grinaldo de luz, Clarencio sorria bondoso. Emudecera-se-lhe a palavra. Sentíamos-nos todos magnetizados e enternecidos ante a beleza do quadro que nos prendia a admiração. Antonina, porém, como se estivesse irradiando insopitável curiosidade, mesclada de alegria, voltou a exclamar: "Ah, se morrêssemos hoje! Se a carne não nos pesasse mais!" O ministro, contudo, imprimindo mais grave entonação à voz, mas sem perder a brandura que lhe era peculiar, considerou de imediato: "Se hoje abandonassem o veículo da matéria densa, quem diz que seriam felizes? Quem de nós obterá a suprema ventura sem a perfeita sublimação pessoal?" E fitando Antonina com bondade, misturada de compaixão, observou: "Agora, vocês visitarão filhinhos abençoados que a morte lhes arrebatou temporariamente ao convívio terrestre. Vocês se sentem como que num palácio dourado, em pleno paraíso de amor. Mas, e os filhinhos que ficam? Haverá céu sem a presença daqueles que amamos? Teremos paz sem alegria para os que moraram em nosso coração? Imaginemos que as algemas do cárcere físico se partissem agora. O atormentado lar humano cresceria de volto na saudade que as tomaria de assalto. A lembrança dos filhos aprisionados no planeta acorrentá-las-ia ao mundo carnal, à maneira de forte raiz retendo a árvore no solo escuro. Os rogos e gemidos, as lutas e as provas dos rebentos menos felizes da existência lhes falaria ao espírito mais imperiosamente que os cânticos de bem-aventurança dos filhos afortunados e, naturalmente, desceriam do céu para a terra, preferindo a posição de angustiadas servas invisíveis, trocando a resplendente glória da liberdade pelos dolorosos padecimentos da prisão, de vez que a ventura maior de quem ama reside em dar de si mesmo a favor das criaturas amadas. As duas mulheres ouviram as sensatas ponderações sem dizer palavra. Fim da pausa ligeira, o instrutor continuou: "Somos devedores uns dos outros, laços mil nos jungem os corações. Por enquanto, não há paraíso perfeito para quem volta da terra, tanto quanto não existe purgatório integral para quem regressa ao humano sorvedouro. O amor é a força divina, alimentando-nos em todos os setores da vida, e o nosso melhor patrimônio é o trabalho com que nos compete ajudar-nos mutuamente." Na paisagem banhada de luz, experimentei mais alta veneração pela natureza, que em todas as esferas é sempre um livro revelador da eterna sabedoria. Nossas irmãs, tocadas por júbilo inexprimível, afiguravam-se-me formosas madonas de sonho, repentinamente vivificadas diante de nós. É pelo trabalho, prosseguiu o orientador, que nos despojamos pouco a pouco de nossas imperfeições. A terra, em sua velha expressão física, não é senão energia condensada em época imemorial,
agitada e transformada pelo trabalho incessante. E nós, as criaturas de Deus, nos mais diversos degraus da escala evolutiva, aprimoramos faculdades e crescemos em conhecimento e sublimação através do serviço. O verme arrastando-se trabalha em benefício do solo e de si mesmo. O vegetal respirando e frutescendo ajuda a atmosfera e auxilia-se. O animal, em luta perene, é útil à gleba em que se desenvolve, adquirindo experiências que lhe são maravilhosas. E nossa alma, em constantes peregrinações, através de formas variadas, conquista os valores indispensáveis à sublime ascensão. Somos filhos da eternidade, em movimentação para a glória da verdadeira vida, e só pelo trabalho, ajustado à lei divina, alcançaremos o real objetivo de nossa marcha. Antonina, que parecia mais acordada que sua companheira para a contemplação do excelso quadro que nos circundava, perguntou com enlevo: por que não guardamos a viva recordação de nossas existências anteriores? Não seria bendita a felicidade o reencontro consciente com aqueles que mais amamos? Sim, confirmava Clarencio, enquanto nossa deliciosa excursão prosseguia célere. Mas, na condição espiritual em que ainda nos situamos, não sabemos orientar os nossos desejos para o melhor. Nosso amor ainda é insignificante migalha de luz, sepultada nas trevas do nosso egoísmo, qual ouro que se acolhe no chão, em porções infinitesimais, no corpo gigantesco da escória. Assim como as fibras do cérebro são as últimas a se consolidarem no veículo físico em que encarnamos na Terra, a memória perfeita é o derradeiro altar que instalamos, em definitivo, no templo de nossa alma, que, no planeta, ainda se encontra em fases iniciais de desenvolvimento. É por isso que nossas recordações são fragmentárias. Todavia, de existência a existência, de ascensão em ascensão, nossa memória gradativamente converte-se em visão imperecível a serviço de nosso espírito imortal. Mas, se pudéssemos reconhecer no mundo os nossos antigos afetos, se pudéssemos rever os semblantes amigos de outras eras identificando-os, aventurou Antonina reverente. Retomar o contato com os melhores seria recuperar igualmente os piores, atalhou Clarencio bondoso. E, indiscutivelmente, não possuímos até agora o amor equilibrado e puro que se consagra aos desígnios superiores sem paixão. Ainda não sabemos querer sem desprezar, amparar sem desservir. Nossa afetividade, por enquanto, padece deploráveis inclinações. Sem o esquecimento transitório, não saberíamos receber no coração o adversário de ontem. Para regenerar-nos, regenerando-o, a lei é sábia. De qualquer modo, porém, não olvidemos que nosso espírito assinala todos os passos da jornada que lhe é própria, arquivando em si mesmo todos os lances da vida, para formar com eles o mapa do destino, de acordo com os princípios de causa e efeito que nos governam a estrada. Mas somente mais tarde, quando o amor e a sabedoria sublimarem a química dos nossos pensamentos, é que conquistaremos a soberana serenidade, capaz de abranger o pretérito em sua feição total. O ministro fez ligeiro intervalo,
sorriu paternalmente para nós e rematou: a lei, contudo, é invariavelmente a lei. Viveremos em qualquer parte com os resultados de nossas ações, assim como a árvore, em qualquer trato do solo, produzirá conforme a espécie a que se subordina. O firmamento parecia responder às sugestões da palestra admirável. Bandos de aves mansas repousavam na ramaria que brilhava não longe de nós. O sol apresentava perceptíveis raios diferentes, até agora desconhecidos à aparição comum na terra, provocando indefiníveis combinações de cor e luz. Por abençoada e colorida colmeia de amor, harmonioso casário surgiu ao nosso olhar. Centenas de gárrulas crianças brincavam entre fontes e flores de maravilhoso jardim. Capítulo 9. No lar da bênção. Clarencio movimentou a destra, indicando-nos o quadro sublime a desdobrar-se sob a nossa vista. Doce melodia que enorme conjunto de meninos acompanhava, cantando um hino delicado de exaltação do amor materno, vibrava no ar. Aqui e ali, sob tufos de vegetação verde clara, muitas senhoras sustentavam lindas crianças nos braços. É o lar da bênção, informou o instrutor satisfeito. Nesta hora, muitas irmãs da terra chegam em visita a filhinhos desencarnados. Temos aqui importante colônia educativa, misto de escola de mães e domicílio dos pequeninos que regressam da esfera carnal. O ministro, porém, interrompeu-se de improviso. Nossas companheiras pareciam agora tomadas de jubilosa aflição. Vimo-las desgarrar de inópino, qual se fossem atraídas por forças irresistíveis, precipitando-se para os anjinhos que cantarolavam alegremente. Enquanto a que nos era menos conhecida enlaçava louro petis, com infinito contentamento a expressar-se em lágrimas, Dona Antonina abraçou um pequeno de formoso semblante, gritando feliz: Marcos, Marcos! Mãezinha, mãezinha! Respondeu a criança, colocando-se-lhe ao peito. Clarencio fez sinal para as irmãs vigilantes que se responsabilizavam pelos entretenimentos no parque, como a solicitar-lhes proteção e carinho para as nossas associadas de excursão, e disse-nos em seguida: o pequeno Júlio não se encontra no grupo, ainda sofre anormalidades que lhe não permitem o convívio com as crianças felizes. Acha-se no lar da irmã Blandina. Rumemos para lá. Em poucos minutos, chegávamos diante de pequenino castelo muito alvo, em que se destacavam as ogivas azuis, coroadas de trepadeiras em flor. Atravessamos extenso jardim embalsamado de aroma. Rosas opalinas, ignoradas na terra de mistura com outras flores, desabrochavam profusamente. A irmã Blandina recebeu-nos sorridente, apresentando-nos uma senhora simpática que lhe fora a vozinha no mundo. Mariana, nossa nova amiga, cumprimentou-nos bondosa. Findas as saudações habituais,
Clarencio tocou direto no assunto. Desejávamos avistar o pequeno Júlio, que havia desencarnado por afogamento. Blandina, que em plena juvenilidade trazia nos olhos os característicos de sublime madureza de espírito, respondeu gentilmente: com muito prazer. E encaminhando-nos à iluminada peça, ornamentada de rosas e enfeites, onde um menino repousava num leito muito branco, explicou sem afetação: nosso Júlio, até hoje, ainda não se refez completamente. Ainda grita sob pesadelos inquietantes, como se estivesse a sofrer sob as águas. Chama pelo pai constantemente, apesar de parecer mais receptivo ao nosso carinho. Insiste pela volta a casa todos os dias. Acercamo-nos do berço largo em que descansava. O menino lançou-nos um olhar de atormentada desconfiança, mas, contido pela ternura da irmã que o assistia, permaneceu mudo e impassível. Ainda não se mostrou em condições de partilhar os estudos com os outros? Perguntou o ministro interessado. Não, informou a interpelada solícita. Aliás, os nossos benfeitores, Augusto e Cornélio, que nos amparam frequentemente, são de parecer que ele não conseguirá adquirir aqui qualquer melhora real antes da reencarnação que o aguarda. Traz a mente desorganizada por longa indisciplina. Bem-humorada acrescentou: é um paciente difícil. Felizmente, dispomos da cooperação da nossa devotada Mariana, que o adotou por filho espiritual até que retorne ao lar terrestre. Foi preciso segregá-lo neste quarto, tamanha é a gritaria a que se entrega por vezes. Mas não tem recebido o tratamento magnético aconselhável? Indagou Clarencio atencioso. Diariamente recebe o auxílio necessário, esclareceu Blandina com humildade. Eu mesma sou a enfermeira. Passes e remédios não faltam. E a irmã conhece o caso em suas particularidades? Sim, conheço. Eulália tem vindo até nós. Lastimo que a mãezinha de nosso doente não esteja em condições de ampará-lo. Creio que o concurso dela poderia insuflar-lhe novas forças. Entretanto, com exceção da irmãzinha que se lembra dele nas orações, ninguém mais da família o ajuda. Mãezinha, mãezinha, ele! Clamou o pequeno em voz rouca, erguendo-se e enlaçando Blandina, pálido e inquieto. Que te incomoda, meu filho? Dói minha garganta, lamentou-se o rapazinho. A jovem benfeitora abraçou-o, osculando-lhe os cabelos e recomendou: não te aflijas. Como é que um moço de teu valor pode chorar assim por nada? Imagina, temos 3 médicos em casa. É impossível que a dor não fuja apressada. Logo após, sentou-o numa poltrona e solicitou a colaboração de Clarencio. O orientador aplicou-lhe recursos magnéticos especiais e, em poucos instantes, Júlio voltou à tranquilidade. Então, falou Blandina, amparando-o afetuosa, onde está agora a garganta dolorida? E visivelmente satisfeita acrescentou: já agradeceste ao nosso benfeitor, meu filho? O menino hesitante caminhou para o ministro, beijou-lhe a destra com um respeitoso carinho e balbuciou:
Muito agradecido. Blandina ia dizer algo, mas Júlio correu para o seu regaço choramingando. Mãezinha, tenho sono. A abnegada jovem acolheu-o com ternura, reconduzindo-o ao repouso. Quando tornou à sala, Clarencio informou que doara ao enfermo energias anestesiantes. Notara-o fatigado, resolvendo por isso induzi-lo ao descanso. E talvez porque não percebesse o cérebro esfogueado de indagações quanto àquela minúscula garganta ferida, depois da morte do corpo, o ministro explicou. É pena, Júlio envolveu-se em compromissos graves. Desentendendo-se com alguns laços afetivos do caminho no século passado, confiou-se à extrema revolta, aniquilando o veículo físico que lhe fora emprestado por valiosa bênção. Rendendo-se à paixão, sorveu grande quantidade de corrosivo. Salvo a tempo, sobreviveu à intoxicação, mas perdeu a voz, em razão das úlceras que lhe abriram na fenda glótica. Ainda aí, não se conformando com o auxílio dos colegas que o puseram fora do perigo, alimentou a ideia de suicídio sem recuar. Foi assim que, não obstante enfermo, burlou a vigilância dos companheiros que o guardavam e arrojou-se à funda corrente de um rio, nela encontrando o afogamento que o separou do envoltório carnal. Na vida espiritual sofreu muito, carregando consigo as moléstias que ele mesmo infligira à própria garganta e os pesadelos da asfixia, até que reencarnou junto das almas com as quais se mantém associado para a regeneração do pretérito. Infelizmente, porém, encontra dificuldades naturais para recuperar-se. Lutará muito antes de incorporar-se a novo patrimônio físico. Registrávamos aqueles apontamentos com dolorosa admiração. Uma criança doente é sempre um espetáculo comovedor. Não nos atrevíamos a manifestar nossos pensamentos de estranheza. Todavia, o prestimoso amigo, assinalando-nos de certo as dúvidas, acentuou. Há poucos instantes, comentávamos a sublimidade da lei. Ninguém pode trair-lhe os princípios. A bondade divina nos assiste de múltiplas maneiras, amparando-nos o reajustamento. Mas em todos os lugares viveremos jungidos às consequências dos próprios atos, de vez que somos herdeiros de nossas próprias obras. O assunto constituía preciosa sugestão para interessantes estudos, mas, antes de enunciar qualquer pergunta, busquei aspirar, a longos haustos, as baforadas frescas de vento que carreavam para o recinto vagas sucessivas de agradável perfume. Capítulo 10. Preciosa conversação. Blandina, que parecia bastante versada nas questões da infância, associando-se à conversação que Clarencio desenvolvia, considerou com interesse. Efetivamente, a lei é invariável. Contudo, a criança desencarnada muitas vezes é problema aflitivo. Quase sempre dispõe de afeiçoados que a seguem de perto, amparando-lhe o destino. Entretanto, tenho observado milhares de meninos que,
pela natureza das provações em que se envolveram, sofrem muitíssimo à espera de oportunidades favoráveis para a aquisição dos valores de que necessitam. E sorrindo bondosa, acrescentou: o caso de Júlio não é para mim dos mais dolorosos. Tenho visitado departamentos de reajuste em que se demoram irmãos nossos, arrancados à carne violentamente, como frutos verdes da árvore em que se desenvolvem processos de mente enfermiça, que só abençoadas estações regenerativas na carne conseguem curar. Poderíamos receber de sua experiência alguns exemplos objetivos? Indagou Hilário, curioso. Ah, são muitos, ponderou a nossa interlocutora gentil. Temos para demonstração mais prática os absurdos da megalomania intelectual. Há pessoas na Terra que não se acautelam contra os desvarios da inteligência e fazem da astúcia e da vaidade o clima em que respiram. Insistem na inércia do coração, abominam o sentimento elevado que interpretam por pieguismo e transformam a cabeça num laboratório de perversão de valores da vida. Não cuidam senão dos próprios interesses. Não amam, senão a si mesmos. Não percebem, contudo, que se ressecam interiormente e nem imaginam os resultados cruéis da cerebração para o mal. Frequentemente, na luta mundana, avultam na condição de dominadores poderosos, com vastíssimo potencial de influência sobre amigos e adversários, conhecidos e desconhecidos. Mas esse êxito é ilusório. Caem sob o guante da morte, com grande alívio dos contemporâneos, e passam a receber-lhes as vibrações de repulsa. Semelhantes criaturas, naturalmente, são vítimas de si mesmas e sofrem os mais complicados desequilíbrios mentais. Depois de períodos mais ou menos longos de purgação após a transição da morte, voltam à carne, necessitados de silêncio e solidão, para se desvencilharem dos envoltórios inferiores em que se enredaram. Assim como a semente precisa do isolamento na cova escura para desintegrar os elementos pesados que a constringem para o novo desabrochar. A moça esboçou um inteligente sorriso e continuou. Imaginemos que a terra se recusasse a auxiliar as sementes que esperam reviver. O solo expulsá-las-ia. Em vez dos germes libertados para a vitória da plantação, teríamos tão somente PVDs secas em aflitiva inquietude, desorientando a lavoura. Em verdade, a maioria das mães é constituída por sublime falange de almas nas mais belas experiências de amor e sacrifício, carinho e renúncia, dispostas a sofrer e a morrer pelo bem-estar dos rebentos que a providência divina lhes confiou às mãos ternas e devotadas. Contudo, há mulheres cujo coração ainda se encontra em plena sombra. Mais fêmeas que mães jazem obcecadas pela ideia do prazer e da posse e, despreocupando-se dos filhinhos, lhes favorecem a morte. O infanticídio inconsciente e indireto é largamente praticado no mundo. E como o débito reclama resgate, as delongas na solução dos compromissos assumidos acarretam enormes padecimentos nas criaturas que se submetem aos choques biológicos da reencarnação e veem prejudicadas as suas esperanças de equitação com a lei. Ante a pausa que se fizera natural, inquiri: mas a lei não traçará princípios inamovíveis?
pretenderá a irmã dizer que uma criança pode desencarnar fora do dia indicado para a sua libertação? Sim, sem dúvida, talhou o ministro, que nos escutava. Há um programa estruturado na espiritualidade para as nossas tarefas humanas. Entretanto, pertence-nos à condução dos próprios impulsos dentro delas. Em regra geral, multidões de criaturas cedo se afastam do veículo carnal, atendendo a serviços de socorro e sublimação, mas em numerosas circunstâncias, a negligência e a irreflexão dos pais são responsáveis pelo fracasso dos filhinhos. Aqui, explicou Blandina delicada, recebemos muitas solicitações de assistência a benefício de pequeninos ameaçados de frustração. Temos irmãs que, por nutrirem pensamentos infelizes, envenenam o leite materno, comprometendo a estabilidade orgânica dos recém-natos. Vemos casais que, através de rixas incessantes, projetam raios magnéticos de natureza mortal sobre os filhinhos tenros, arruinando-lhes a saúde. E encontramos mulheres invigilantes que confiam o lar a pessoas ainda animalizadas que, à cata de satisfações doentias, não se envergonham de ministrar hipnóticos a entezinhos frágeis que reclamam desvelado carinho. Em algumas ocasiões, conseguimos restabelecer a harmonia com a recuperação desejável. No entanto, muitas vezes somos constrangidas a assistir ao malogro dos nossos melhores propósitos. Nesses casos, interferi buscando maiores esclarecimentos. Blandina, porém, percebendo minha indagação íntima, adiantou. Nesses casos, ainda e sempre, a lei é invariável. As provas e tarefas sofrem dilatação no tempo, mas serão cumpridas afinal. Aquilo que não se realiza num século pode efetuar-se em outro. Nossa boa vontade e nossa aplicação aos desígnios divinos podem abreviar qualquer espécie de serviço. Quem persiste na direção do bem, mais cedo atinge a vitória. E com o formoso sorriso que lhe bailava no semblante juvenil, acrescentou: não vale fugir às responsabilidades, porque o tempo é inflexível e porque o trabalho que nos compete não será transferido a ninguém. Hilário, que acompanhava a conversação com extremo interesse, considerou: antigamente na Terra, conforme a teologia clássica, supunhamos que os inocentes, depois da morte, permaneciam recolhidos ao descanso do limbo, sem a glória do céu e sem o tormento do inferno e, nos últimos tempos, com as novas concepções do espiritualismo, acreditávamos que o menino desencarnado retornasse de imediato à sua personalidade de adulto. Em muitas situações é o que acontece, esclareceu Blandina afetuosa. Quando o espírito já alcançou elevada classe evolutiva, assumindo o comando mental de si mesmo, adquire o poder de facilmente desprender-se das imposições da forma, superando as dificuldades da desencarnação prematura. Conhecemos grandes almas que renasceram na Terra por brevíssimo prazo, simplesmente com o objetivo de acordar corações queridos para a aquisição de valores morais, recobrando, logo após o serviço levado a efeito, a respectiva apresentação que lhes era costumeira. Contudo, para a grande maioria das crianças que desencarnam, o caminho não é o mesmo. Almas ainda encarceradas no automatismo inconsciente acham-se relativamente longe do autogoverno. Jazem conduzidas pela natureza à maneira de criancinhas no colo maternal. Não sabem desatar os laços que as aprisionam aos rígidos princípios que orientam o mundo das formas e, por isso, exigem tempo para se renovarem no justo desenvolvimento. É por isso que não podemos prescindir dos períodos de recuperação,
para quem se afasta do veículo físico na fase infantil, de vez que, depois do conflito biológico da reencarnação ou da desencarnação, para quantos se acham nos primeiros degraus da conquista do poder mental, o tempo deve funcionar como um elemento indispensável de restauração. E a variação desse tempo dependerá da aplicação pessoal do aprendiz à aquisição de luz interior através do próprio aperfeiçoamento moral. Encantávamos as exposições claras e simples de nossa interlocutora, cuja palavra tangia com tanta felicidade graves problemas da vida. Em suas fórmulas verbais singelas e acessíveis, penetrávamos inquietantes enigmas da puericultura. Blandina sabia associar a compreensão e a graça, instruindo-nos com discernimento. Comovido diante das anotações que lhe definiam a valiosa posição cultural, ponderei. Usando semelhantes apontamentos, podemos entender com mais segurança os processos dolorosos das enfermidades congênitas e das moléstias ansiosas que assaltam a meninice no mundo. Sempre fui possuído de aflitivo assombro à frente do mongolismo e da epilepsia, da encefalite letárgica e da meningite, da lepra e do câncer na tenra organização infantil. E que dizer dos desastres irremediáveis, considerou Clarencio com emoção, dos desastres que arrebatam adoráveis flores do lar, deixando inconsoláveis pais e mães? Por vezes numerosas, procurei resposta às terríveis inquirições que nos atormentam perante corpinhos dilacerados nos hospitais de sangue, sem conseguir ausentar-me do escuro labirinto. Sim, esclareceu a enfermeira bondosa, as reparações nos martirizam na carne, mas sem elas não atingiríamos o próprio reajustamento. Cada qual de nós renasce na terra, apreciou o ministro, a exprimir na matéria densa o patrimônio de bens ou males que incorporamos aos tecidos sutis da alma. A patogenia, na essência, envolve estudos que remontam ao corpo espiritual, para que não sejam um quadro de conclusões falhas ou de todo irreais. Voltando à Terra, atraímos os conhecimentos agradáveis ou desagradáveis, segundo os títulos de trabalho que já conquistamos, ou conforme as nossas necessidades de redenção. Bem-humorado acrescentou: a carne, de certo modo, em muitas circunstâncias não é apenas um vaso divino para o crescimento de nossas potencialidades, mas também uma espécie de carvão milagroso, absorvendo os tóxicos e resíduos de sombras que trazemos no corpo substancial. Reparei então, com mais insistência, a figura suave de Blandina. Por que se dedicar a ela assim a trabalhos tão complexos? Não seria mais justo ouvir aquela conversação dos lábios da simpática Mariana, que ali se achava junto de nós, em sua posição de matrona respeitável? Externei os meus pensamentos, perguntando com discrição à jovem o porquê da grave tarefa que se incumbia. Blandina apagou a luz do sorriso que lhe adornava o semblante, como flor aberta que se fechasse de súbito. Pesado silêncio pairou no recinto. Mas, generosa e simples, adoçou a expressão fisionômica e falou quase conselheiral. Fui casada em minha última existência e somente há 3 anos terrestres me vejo de novo na vida espiritual. Não pude acariciar um filhinho em meus sonhos recentes de mulher.
Mas hoje sei que preciso reeducar-me no amor de mãe, consoante aos débitos que contraí no passado. Realmente sinto grande afeição pelas crianças. Contudo, tenho igualmente enormes dívidas morais para com elas. O assunto descambava para um círculo particular, que devia ser sagrado aos nossos olhos. Por isso mesmo, Clarencio fez mudo sinal para mim e a conversação foi canalizada para outro rumo.